bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje nós vamos conversar sobre chá e empreendedorismo. Para isso, as minhas convidadas de hoje é a Larissa Pereira e a Jaqueline Pereira, uma especialista em chá sommelier e a outra chocolatier. Bem-vinda, meninas. Um prazer ter vocês aqui. Sou super fã lá da 1401. A gente também é muito fã sua. Seu trabalho. Já começa falando pra gente. Larissa, em relação ao chá, né? Tanto a Larissa quanto a Jaqueline pode falar a respeito disso, mas em relação ao chá, eu vejo que eu não sei se tem a ver com a pandemia ou se é um movimento mesmo devido ter mais. Hoje está se falando mais dessas misturas, né, da forma de se fazer. Vocês também têm sentido, acompanhado essa tendência que hoje as pessoas elas estão começando a se interessar mais pelo chá? Ah, com certeza, com certeza. A gente percebe que o chá, diferente do café, o café é uma cultura que já está há muitos anos implementada no Brasil. Já o chá, ele está começando a surtir mais efeito de interesse das pessoas agora, né? Digo até em questão de conhecimento, das pessoas irem a fundo, querer saber um pouco mais, porque é uma infinidade de plantas, é uma infinidade de propriedades. De possibilidades. De possibilidades, né? Exatamente, né? E acredito que esse interesse tenha também aumentado muito mais pelos efeitos fitoterápicos que já desde muito antigamente as pessoas associam ao chá, né? Que são os efeitos fitoterápicos, e no momento de pandemia as pessoas têm procurado muito, ou em função de querer aumentar a imunidade, ou em função também muito mais por relaxar e pelas questões de ansiedade, anti-estresse e tudo mais. É verdade, faz sentido. E a diferença é que antes como a gente tinha essa associação só com a questão do fazer bem, eu acho que talvez por isso que também agora a gente está começando a trabalhar o nosso paladar em relação aos chás. Porque antes necessariamente ele não era gostoso. Não é aquela lembrança que a gente tinha, ou então tinha o gosto só de uma ervinha. Eu tinha uns que eu amava, tipo capim-marinho, tal, tem aquela memória afetiva de infância. Sim. Mas outros, assim, mais fortes, né, a gente tomava porque estava com alguma dor. Chá de boldo. Isso. Sim, ainda bem que você tocou nesse assunto, que esse é um assunto muito legal para a gente passar sobre o chá, né? Muitas vezes o primeiro contato que as pessoas têm com o chá é aquela questão a criança, por exemplo, tá com dor de barriga e a avó chega com um chá de boldo que é super amargo. E no paladar da criança, obviamente, ela não vai ter muita afinidade com aquele paladar muito amargo, né? E aí fica aquela lembrancinha e associa o chá com algo horrível de tomar. Não é prazeroso. Exatamente, que não é nada prazeroso. Então, ou associa com um remédio, ou associa com qualquer tipo de problema de resfriado, dor de barriga, chá para negativa dessa pessoa. Isso, exatamente. Uma vivência negativa. E a 1401, pelo contrário, a gente tenta trazer para as pessoas a infinidade de possibilidades que a gente tem de explorar os chás, né? Os sabores, os aromas, exatamente. Tanto que lá na loja a gente não tem, por exemplo, só chá de boldo ou alguma coisa assim, só que a gente já sabe que o paladar do brasileiro não tem tanta afinidade, né? Com amargo, assim, né? Então, eu até gosto, sabia, do chá de boldo, mas assim, logicamente, que eu não vou, gostosinho, chá de boldo. Não, mas é uma coisa assim que pro meu paladar, como talvez eu tomo café puro, sem açúcar, eu não estranho tanto. E uma questão que eu acho que também é bem interessante de trazer a nível de conhecimento para as pessoas é que chá, na verdade, é o nome de uma planta, que é a Camellia sinensis, né? Foi a primeira planta a ser descoberta infusionada, né? Que se tem relatos históricos. Que é a mesma do chá branco, chá verde, chá preto? Isso, exatamente. É a que faz o chá branco, o chá verde, chá preto, o chá amarelo, que não é tão comum. Aí a outra variedade são os oolongs e os chás escuros, que são fermentados, né? E tudo que não vem dessa planta, teoricamente, é infusão. Então, camomila seria uma infusão, né? Boldo não seria uma infusão. Chá. Não, teoricamente não. Chá é o nome comum da Camellia sinensis, né? Interessante. E o chai? O chai, ele é uma mistura de chá preto com várias especiarias, então ele é considerado um blend de chá, né?
que Eu adoro. sim, muitas pessoas, e o chai está ficando muito conhecido aqui no Brasil também, muitas pessoas vêm procurando uma o delícia. masala chai, né, que é a mistura de chá preto com algumas especiarias, e por incrível que pareça, ele vai leite, e a receita original, lá na Índia, eles usam muito açúcar, então é uma bebida bem doce, bem forte, bem intensa, né. Interessante. E Jaque, fala pra gente como surgiu a 1401. Eu sei que é uma história bem interessante, principalmente para o empreendedorismo, né? Eu acho legal, por isso também que eu trouxe elas aqui, porque às vezes aquela pessoa está querendo empreender e empreender não basta você só ter uma boa ideia, né? Não basta só você ter um bom produto, tem que ter garra, tem que ter energia, é tudo junto. E eu acho que o início da 1401, ela passa muito por isso, né? Essa história de empreendedorismo, de transformar um amor em um negócio de sucesso. Fala pra gente. Nós iniciamos como Palha Cioccolato della Nonna. A Larissa, na época, ela não estava lá comigo. Então, primeiro iniciou um sonho. E aí, depois, eu percebi que esse sonho não iria gerar um resultado se eu também não buscasse aprender, se eu não compreendesse o mercado como funciona, porque somente o sonho não ia dar em nada. Então, eu fui atrás, eu fui buscar como fazer, e ainda assim eu percebia que eu não sabia tudo, porque eu sou instrumentadora cirúrgica, eu não sou nem confeiteira. Mas, na época, quando eu fazia instrumentação cirúrgica, eu aprendi a fazer as coisas com a minha mãe. Então, eu gostava de chocolate, gostava de bolos. E a especialidade da mamãe sempre foi a parte de chocolataria. Então, eu fui estudar e achava que eu era o máximo, que eu fosse conseguir fazer, que eu era o bambambam, que eu já ia conseguir fazer o que tinha que ser feito. Errado. Não era assim, não é dessa forma. Então, eu iniciei como Palha della Nonna, abri a loja onde nós estamos, no Passeio Pedra Branca, e a Larissa, na época, estudante de Química, e gostava de chá, estava na área de pesquisas dentro da UFSC, e ela veio para mim e falou: mãe, isso aqui está errado. Não é que esteja errado no sentido negativo do negócio, é que a gente precisa, muitas vezes, perceber o quanto é necessário a gente também abrir a cabeça para outros mercados. Eu tinha um estilo que, para mim, parecia ser normal, podia ser legal, mas vender chá num Brasil onde a cultura é o café é muito difícil. Então, como é que eu vou fazer a comunicação para esse meu cliente? Como é que eu vou fazer com que ela entenda que dá para tomar chá no verão, no inverno, na primavera, no outono? As pessoas viram para a gente e falam assim: eu não bebo café porque está muito calor. Quer dizer, eu não bebo chá porque está muito calor. Mas você não bebe café? De manhã? Não acorda de manhã? A qualquer momento as pessoas tomam café. Então, é muito uma questão cultural. Então, tem a questão, como a Lari estava falando, do chá, referências afetivas. Então, as pessoas associam chá com alguma bebida calmante, estressante. Criança, quando é pequena, para dor de barriga, ela toma chá de camomila, erva cidreira. Então, ela está sempre associada a questões... A um mal-estar. Para amenizar o mal-estar. E não ao prazer. E ao prazer. Né? Associa com um remédio mesmo. Isso aí. Então, a Larissa veio com a questão dos chás e falou: mãe, não dá, é prazeroso. Eu tenho 23 anos e adoro chá. Não é só isso. A gente pode tomar o chá. Então, a gente começou a estudar. Foi quando aí a gente foi atrás dos estudos. A Larissa trouxe todo um conhecimento fitoterápico, todo um conhecimento a nível da bebida em si. De harmonização, sabores, combinações. De combinações. E eu, com o meu tato, a minha vontade de querer fazer algo diferente, e a gente começou juntas a fazer umas experiências, né? Trazendo a botar na comida e fazer porque o chá nova... vocês não usam só no chá, né? Na infusão, vocês utilizam nos preparos também, né? Dos alimentos. O chá para a gente é ingrediente. Isso então, ele legal. é uma experiência, ele é prazeroso, ele nunca vai deixar de ter a sua história milenar fitoterápica, na medicina chinesa, nunca vai deixar de ter isso, mas para a gente, para a 1401, ele é um prazer, ele é prazeroso. E como fazer essa comunicação a nível de empreendedor? Como que eu vou fazer com que a pessoa perceba
que ela consegue ganhar dinheiro com chá ou não. Assim, uma coisa que eu aprendi muito, que é uma coisa que a gente sempre falou, é a questão da minha mãe, o dinheiro ele é o resultado de um trabalho bem feito. Então, em primeiro lugar, a gente quer fazer essa comunicação, a gente quer mostrar esse tipo, como é difícil, como precisa ser perseverante, como precisa ter um direcionamento, um foco, e era isso que a gente precisava. Então, quando a Larissa entrou, ela mudou a marca, ela trouxe o nome 1401, ele tem um porquê. Junto com os amigos do Sebrae, a gente conseguiu fazer uma nova comunicação, uma nova identidade. Então, a nossa casa de chá é uma casa de chá para todos, o chá para a gente é ingrediente, trabalhamos com chás de infusão, o chá importado, e a minha parte, fica toda a parte de chocolataria, das comidas. Dos bolos maravilhosos. Dos bolos. E é dessa maneira que a gente gosta de fazer. Já errei muito, porque vai errar. E faz parte, não tem como você empreender sem errar. Isso daí é que nem querer aprender a andar sem cair, é impossível. Já errei demais. E que bom, né? Eu sempre digo assim, eu como professora, eu sempre falo, quando a gente faz uma prova, e a prova para que ela serve, né? Não é para eliminar a pessoa, não, é para ela ver onde ela precisa melhorar, aperfeiçoar. Então, cada vez que a gente faz um processo que a gente não é bem sucedido, a gente erra por algum motivo, quando a gente corrige, a gente nunca mais erra naquele aspecto. E isso eu acho fantástico para o aprendizado. Né, a gente entender o quanto que é importante esses erros para esse processo de crescimento. E não parar na primeira dificuldade, de achar, não, isso não é para mim. E não é somente errar, é aceitar o erro e compreender o outro viés. Não, ok, isso aqui não está dando certo, eu preciso mudar. E uma coisa que a gente tinha muita preocupação era, vamos mudar, mas nós não queríamos mudar radical. Então, nós somos uma casa de chá que ela é moderna, mas a nossa comunicação é moderna. Não deixou de ter uma tradição familiar, não deixou de ter a essência, a base, mas nós somos modernos, nós gostamos, não somos patisserie, não sei fazer doces e bolos patisserie, eu sei fazer aquilo que eu sei fazer. A Larissa a mesma coisa, e foi nesse viés que nós buscamos. Então, nós mudamos a marca. A Lari, junto com uma equipe, a gente conseguiu mudar, fazer essa comunicação, que não foi fácil, não é fácil. A parte mais difícil, acho, foi de compreender o que a gente estava tentando passar. Justamente porque a visão do chá, esteticamente, né, a cultura sempre vem muito daquela ideia europeia, né, patisserie e tudo mais, as pessoas sempre acabam associando. Meio que um distanciamento. Isso. E o que eu estava tentando passar era uma coisa que muitas acessível. pessoas não estavam conseguindo captar o que eu estava tentando passar. Muitas pessoas me disseram que, mas aí as pessoas não vão entender que isso é chá. Então, se for dessa forma, nem eu estou conseguindo entender o que você está querendo dizer, sabe? A questão da cultura, né? Como é difícil. Isso, é bem difícil, né? E justamente nessa fase, né, de mudança da palha de Lanona para 1401, estava sendo uma coisa meio complicada, né? Essa foi uma das fases mais difíceis, assim. Foi de criar uma identidade do zero, né? Porque todo mundo sabe que é muito difícil você consolidar uma marca do zero. Tem toda uma personalidade que tem que vir por trás, tem diversas coisas que você precisa pensar para não fugir. Estar alinhado. Estar alinhado, exatamente. Exatamente. E até as empresas que estavam nos auxiliando muito não conseguiam compreender o que a gente queria. Sim. E foi muito estressante. Essa primeira fase foi complicadinha. Mas conseguimos, e a gente está ainda aí, né? Cada vez mais trazendo novidades, né? Não tentando ficar na mesmice, mas sempre saindo sempre da zona de conforto. Isso, exatamente. Até porque, como eu trabalhei em laboratório, eu ainda tenho um pouquinho de cientista aqui dentro de mim. Então, a gente usa a loja também como um laboratório. A gente está sempre testando coisas para validar mesmo, né? E ver o resultado através do feedback dos clientes, né? Legal. E já que Larissa, como é que está sendo, como é que foi essa fase de pandemia? A gente sabe que quem é empreendedor, quem tem o seu negócio, sofreu um baque, foi um susto,
pegou muita gente de surpresa e ter que trabalhar esse emocional e ao mesmo tempo fluxo de caixa, né? Tem que ter uma equipe, tem que ter muito chá para conseguir. Tem que ter muito chá de camomila, né? Fala pra gente um pouco esse período de vocês, como é que vocês trabalharam essa dificuldade nessa crise. Então, a gente passou por ansiedade, estresse em alguns momentos, óbvio, né? Deu uns surtos, assim, e do nada voltou para si. Assim, a bipolaridade empresarial. Foi uma montanha-russa, né, de sentimentos. Por conta da loja mesmo, que a gente não podia... A gente teve que fechar naquele período que saiu o decreto, né, que todos teriam que ficar um tempo fechado. E foi nesse momento que a gente teve que pensar, opa, ou a gente consegue aproveitar esse momento de uma forma positiva e trazer o que a gente poderia ter feito antes, mas está tendo a oportunidade de fazer agora, né? Porque a gente percebeu que no momento de pandemia todo mundo teve que parar. A gente teve aquele momento de desespero, porque, e aí vai parar até quando que a gente vai ficar parado? Como que a gente vai conseguir mudar a nossa estratégia de venda para poder continuar, né, manter a loja erguida? De certa forma que a gente tinha também muito medo, por conta da pandemia, por conta do vírus, da incerteza, mas muito mais também por causa de medo e preocupação, né? A gente tem funcionário. E agora, nós temos daqui pra frente, a nossa até saúde, quando? sim, a nossa saúde também é importante. Aí como é que a gente também vai se arriscar a fazer uma coisa, sendo que a gente sabe que talvez não tenha um retorno tão bom depois? A gente precisa ter um equilíbrio nesse momento, né? E foi que a gente parou. A gente organizou algumas coisas que estavam pendentes, então esse momento de pausa também foi muito bom para a gente refletir. Né? Isso, e refletir o que a gente precisava mudar ali, né? Para não ficar só parado em pânico, que eu acho que é isso que prejudica muito mais, né? O pânico. Da pessoa não saber realmente o que fazer e não conseguir parar, centralizar e pensar e olhar ao redor. Até porque pegou, como eu falei, pegou todo mundo realmente de surpresa, Sim, né? É uma coisa que a gente nunca viu. As nossas gerações não viram isso. Não, algo novo. Ali no meu caso, quando veio a notícia, e é uma data que nunca mais eu vou esquecer, dia 17 de agosto, uma data que eu nunca vou esquecer, que é no dia 17 de março, que veio a notícia que nós teríamos que fechar. Naquele momento, eu pensei em fechar a loja. Eu sentei com o André, que é a parte administrativa e financeira, que faz a gestão, e ele também ficou muito sem saber. Nós começamos a observar muito o mundo, o que estava acontecendo, o período de pandemia de cada momento, de cada mundo, de cada local, de cada cidade. E o André é estatístico, então ele trazia muitos percentuais de tempo, de mortes, o que estava afetando as empresas, os locais. E eu te digo com toda sinceridade que eu pensei em fechar. E aí depois que esse foi o meu baque. Foi o baque, que isso é impossível não ter. Imagina, depois de tudo, né? Imagina. E fora parte, isso, sabe? Antes a gente já estava pensando, a gente já estava observando algumas questões que nós tínhamos que fazer. Então, quando veio a loja, quando veio o Covid, eu falei, não, como é que eu vou fazer agora? Então, me quebrou a nós aqui. E sempre foi muito eu e ela, a força, sabe? Ali no início da loja, era eu e ela. A Larissa veio, era eu e ela. Bota a mesa para fora, tira a mesa, bota para dentro, abre guarda-sol. 2 mulheres fazendo da maneira como nós achávamos que tinha que ser feito e dando passos pequenos. A gente nunca quis fazer grande. A gente sempre quis fazer direito. Então, quando veio o Covid, eu pensei em fechar. Mas aí depois eu sentei com o André e ele me apresentou, pedi a ele 4 metas. Não, primeiro foram 3. Primeiro foram... Eu que cheguei depois e falei, então me dá a meta trágica aí, porque a gente tem que ser realista. Se a gente quer manter aberto. Aí depois a gente trouxe a parte trágica de fechar e deu. E com as metas
uma coisa que ficou muito preocupado para a gente, porque enquanto empreendedor pequeno, os pequenos sofreram muito para poder buscar os créditos, porque, por motivos que eu não sei quais, os bancos eles não dão créditos para as pequenas empresas, para mês. Então, a dificuldade para poder buscar os créditos era muito grande. Ainda é. E eu acho que também todo mundo, né, correu para os bancos. E todo mundo buscou. Eu acho que foi por conta disso também. Isso. Imagina a quantidade Eles de pessoas. não estavam também preparados? Sim. Também. E aí, a prioridade é assim, muitos pequenos fecharam. Então, a gente viu muita gente correndo para banco e a gente não foi. Então, a gente começou a organizar da nossa forma, junto com o André, o que nós poderíamos fazer. Mas, enquanto tudo estava, entre aspas, parado, nós estávamos nos mexendo dentro da loja. Então, reestruturando, planejando, montando. Nesse meio tempo, Larissa criou as cartas de chá. Então, nós agora temos a nossa carta de chá, porque a nossa loja, o nosso modelo, não é um modelo de boutique. Ele é um modelo para a pessoa tomar no local, né? Um modelo onde a nossa casa de chá tem um chá como ingrediente. Mas ele é um modelo, não é um modelo boutique. Mas virão aí várias novidades diante disso. Larissa criou as cartas, a gente conseguiu se reerguer, a gente já tem as nossas metas, a gente já sabe o que a gente vai fazer, criamos um modelo de produtos, nós já estamos mudando a nossa carta de comidas. Então, chegou um momento que a gente percebeu que nós precisávamos de paciência. E o quanto que foi positivo, né? Eu vejo assim, as pessoas também que têm chegado a mim, logicamente, tem muita gente com muito problema em função disso e que talvez nem saia dessa crise, não consiga sobreviver o seu negócio. Mas, por outro lado, tem muitas pessoas que também, devido terem sido obrigadas a pararem, elas tiveram condições de reestruturar e hoje estão até melhor do que antes da pandemia. Porque antes, sempre naquela correria de ter que fazer e ter que dar conta de tudo. E a gente sabe que quem é empreendedor sabe que são muitos pratos, né, que tem que deixar ali. E nesse momento a pessoa acabou, às vezes, focando naquilo que é a especialidade dela mesmo, no melhor dela. E ela conseguiu se desenvolver a partir daí. Legal. É isso. É bem isso. É porque o medo é um sentimento paralisador. Total. Então, se ele te paralisa, ele não deixa que você tenha foco. Isso. E outra, as pessoas também começam a prestar muita atenção em as outras pessoas, ou então no que o outro, ou então no que a outra empresa está fazendo. Nossa, o fulano de tal já está fazendo tal coisa. Nossa, a loja tal já está assim. Ao invés de estar cuidando do seu gramado, né? Do seu jardim. Olha ali para si, presta atenção em si e está tudo certo. Conforme for a tua hora, vai fazer. É assim que dessa maneira que a gente foi pensando e fomos fazendo, né? Montando. Tá dando certo, vem coisas legais por aí, né? Sim. E sem falar que vocês saem nós todos vamos sair muito mais maduros. Isso daí não tem preço. É um intensivo que nós estamos sendo obrigados a fazer em termos de empreendedorismo, em termos de desenvolvimento pessoal, de crescimento, desconstrução, muitas coisas, empatia, né? Total. De você olhar para o outro. Nosso maior pavor era mandar alguém embora. E como é que a gente vai fazer? Como a Larissa falou, como é que a gente vai cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde dos nossos funcionários, das pessoas que estão conosco. A gente sempre teve muito o cuidado em relação a isso. A gente não queria, a gente queria fazer, sabíamos que tinha que fazer, não sabíamos como fazer, mas também sabíamos que tinha que ser feito. E não pararam. E não pararam. Sim. E Lara, o que a gente pode esperar? Dá aí umas dicas de chá pra gente, assim, para aquela pessoa que está assistindo e que quer começar a se aventurar, a trabalhar esse paladar, porque eu acho assim que, primeiro que é maravilhoso, só o fato de nós abrirmos a nossa mente para novas ideias, novos sabores, isso daí já tem uma expansão enorme. Só o fato da gente se permitir isso.
né? E sem falar nesses efeitos todos fitoterápicos que sim tem, né? Não tem como Sim, dissociar. sim. Não é só prazer, mas é o prazer associado, né? Esse Isso. bem-estar. Fala pra gente, dá uma dica assim, como trabalhar esse paladar. Então, ultimamente, como tem feito um pouco de calor, né? É uma dica legal para as pessoas se criarem mais afinidade com os chás. Tem várias receitas de suchá, que seriam chás com polpa de frutas, né? Inclusive lá na loja a gente tem, por exemplo, um blend nosso, né? Que é uma infusão de morango, hibiscus e maçã, que é um pouco mais adocicado. E aí a gente coloca a polpa de maracujá e manjericão. Nossa, deve Fica ser super maravilhoso. refrescante e fica mais próximo do paladar brasileiro, né? Que as pessoas que gostam de um paladar mais adocicado. Uma outra opção que a gente tem seria a nossa erva mate tostada. Lá na loja a gente sempre trabalha com produtos de origem mesmo, né? Então a erva mate que a gente trabalha é uma erva mate de plantação do Paraná. Essa que a é gente aquela erva conhece. mate, só para quem que nem eu não conhece, é aquela do chimarrão? Não, a Ó, erva tá vendo? mate, Já não conheço. a erva mate tostada é aquela escura, que geralmente as pessoas tomam no chá gelado mesmo. Ah, tá, sei. A gente tem opção lá na loja também com o xarope de falernum, que são várias especiarias. Esse é um dos que mais sai, assim, as pessoas gostam Tem drinks bastante. também, né, com chá. Isso. Os drinks agora na pandemia a gente deu uma Suspendido. pausa, isso. Mas tem os coquetéis que a gente chama não alcoólicos, né? Que seriam os chás gelados, as misturas de xarope com chá. Né? Falando do chá propriamente dito, a gente tem os oolongs, o blend de oolong com flores e frutas, que a gente usa com abacaxi, por exemplo. E fica uma delícia, fica super refrescante. Uma coisa assim, falando de chá, que eu adoro fazer, sempre quando eu compro o abacaxi, a casca, ela sempre vira chá. Nossa, é o melhor, pra mim, assim, É do que uma eu faço em delícia. casa, é o melhor que tem, porque dá polpa, né? Porque sempre deixa um pouquinho ali da Sim, polpa sim. na casca, aí bota um gengibrezinho, bota uma canela. É muito bom. Nossa, como é maravilhoso. Sim, e dá para explorar isso em casa mesmo, né? Deu um ótimo exemplo. Às vezes é uma forma até de reaproveitar a fruta. Vai comer uma laranja, a casca, ou uma tangerina, a casca que queria para o lixo ou para a terra mesmo, né? Que tem muita gente que tem essa consciência, pode usar numa decocção. Né? Fica uma delícia, coloca um pouquinho de chá preto, a casca da tangerina, Olha a casca só. de laranja. E o que é uma Fica muito decocção, bom. Larissa? É isso que eu já ia falar. Aproveita que a gente já está finalizando para já dar uma dica, que eu sei que tu tens um canal, né, que já tem essas dicas. É isso, da Já fala 1401. pro pessoal onde que eles podem te encontrar Então, dando essas dicas especiais. A gente deu uma pausa no canal, mas tem muita coisa lá ainda que dá para aproveitar para quem está iniciando também, né, nesse mundo dos chás. É o 1401 oficial, né? 1401T oficial Não lá tem no mais canal. oficial. Mas no canal No canal não. tem? No canal Tem. acho que tá. Enfim, no nosso Instagram lá também tem alguns vídeos. Umas dicas, alguns vídeos. Isso, a gente ensina, tem alguns vídeos até inclusive para a pessoa saber a temperatura certa da água, Legal. sem ter termômetro em casa, que eu sei que tem muita gente que não tem termômetro para Sim. poder medir a temperatura da água. Então a gente ensina lá, a gente ensina como servir o chá, como preparar, Show. de Uma forma bem sala- fácil. Uma sala chai. Isso, a gente ensina a fazer uma sala chai. Meninas, muito obrigada. Obrigada a agradeço, nós você. Foi um prazer agradecemos. conversar com vocês aqui, abrir, né, para os nossos telespectadores esse universo novo do chá, quem não está acostumado ainda. Muito obrigada. É um Obrigada. prazer estar com vocês. E na semana que vem a gente vai continuar o nosso programa Olhar de Estilo falando sobre bem-estar, só que associado ao bem-estar físico, exercícios físicos, atividades. E eu vejo você no próximo programa. Um beijo.